Olá, boa tarde, bom dia, né, irmão? Bom dia ou boa tarde aí, né? Quem já almoçou é boa tarde. Quem ainda não almoçou, né, igual a mim, é bom dia, né? Vamos, vamos mais um dia aqui, né, pessoal? Começar a nosso estudo, né? Sobre espiritualidade, expansão da consciência, sobre o nosso ser, pessoal, né? Porque somos um ser espiritual, né? Uma consciência que tem muitas habilidades, muitas coisas que a gente ainda desconhecemos no nosso ser, pessoal. Você entende isso? Por quê? Porque não foi desenvolvida essas habilidades, né? Por causa que a forma que estava aqui sendo colocado a nossa consciência, né? Desviou totalmente a gente do propósito que a nossa consciência veio fazer aqui. Esse é o plano da Matrix. Ele desviou todo o contexto. Para quê? Para que a gente não desenvolvesse essa espiritualidade. Porque se a gente trabalhando essa espiritualidade, as habilidades ela vai aflorar. E é por isso que ele não quer isso. Por isso que todas as coisas assim que está trabalhando a espiritualidade, ele vai ser atacado, né? Então, será que eu vou ser atacado ou não? Entende? Então, é isso que acontece. Entende? Porque ele não quer que as pessoas desenvolva essa habilidade que tem na essência dela, que é a consciência dela, pessoal. A nossa consciência tem várias habilidades, várias coisas que a gente vai se tornar um ser, um super ser humano, né? Foi como eu falei no vídeo passado, aí parece que eu falei, foi no vídeo do exoconsciência, né? Eu falei que a nossa consciência, né? Essa exoconsciência é onde a gente vai movimentar essas habilidades. Essas habilidades, pessoal, que são naturais. Ela é natural da nossa consciência. Ela é uma coisa que está lá, mas só que não foi desenvolvido. Muitas pessoas têm e não sabem. Agora, alguns nascem com essa habilidade aflorada, né? Que é conhecido como os médios, os sensitivos, né? E aí existe vários graus de médio sensitivo. O grau só é para dizer a sensibilidade dele. Não significa que ele é melhor do que ninguém. É isso que alguns médios, alguns sensitivos têm se atrapalhado aí. Ele está pensando porque essa habilidade está fora, ele é melhor do que a outra pessoa. E não é. E muitos médios têm caído por causa disso aí. Entende? Pastores, líderes, né? Tem a sua mediunidade ali e tal, e nem sabe que tem a mediunidade, né? E aí ele acha que é o gostosão da Bahia, né? Ele acha que é o rei da cocada preto. Não é, é uma habilidade natural. Agora, só que ele tá com a habilidade aflorada. Não significa que você é melhor do que a outra pessoa. Você é para pegar, usar essas habilidades para ajudar as outras pessoas a desenvolver a habilidade dela. Mas cada um vai ter que ter sua experiência, pessoal.
Não é você dizer assim, eu sou seu mestre, eu vou lhe conduzir, eu vou. Não, 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 está errado. É o que está acontecendo com alguns espiritualistas aí. Então, levando o neném, não quer soltar o neném para ter a experiência dele. A criança. Sem experiência, pessoal, sem você experimentar, você não cresce consciencialmente. Você fica criança. É o que acontece com os grupos religiosos. Essas pessoas, por isso que essas pessoas estão acostumadas a ser levadas. Ai, meu pastor, eu vou para a igreja. Elas estão viciadas nisso, pessoal. Porque foi isso que a matrix religiosa colocou. E tem agora espiritualista falando de expansão da consciência e fazendo a mesma coisa que os pastores fazem. Entende? É isso que eu não entendo. Como é que você é uma pessoa que está estudando sobre essa expansão da consciência, sobre essas coisas, e está querendo fazer a mesma coisa que os pastores fazem? Entende? Levando. Você tem que deixar as pessoas experimentar, porque se ela não experimentar, ela não vai ter, ela não vai crescer, ela vai ficar criança, ela vai ter a síndrome de Peter Pan. Você já viu aquele Peter Pan que não quer crescer e tem que crescer, pessoal. Não existe isso. Eu tô com medo. É com medo mesmo. Se você não enfrentar o medo, você não se torna adulto. Você vê como criança, quando eu tenho medo de dormir no meu quarto, tá escuro. Então, criança é assim. Entende? Então, eu tô vendo aí que alguns estão fazendo esse trabalho de expansão da consciência, da espiritualidade, de uma forma errada. Para tá criando a mesma, porque as pessoas às vezes sai lá do grupo evangélico, católico, aí vai para o espiritualista, eles estão fazendo a mesma coisa. Porque para ter ali o dinheiro, né? As pessoas são acostumadas a dar dinheiro, como os pastores já ensinaram isso, né? Ela não quer trabalhar ela. Então, faça oração por mim, pastor. Não sei o que. Não, é você. Trabalho é você que faz. Entende? Em você. E é isso que as pessoas não querem, esse compromisso, não querem se tornar adulto, querem ficar criança, né? No pensamento, querem ficar criança. E aí não cresce, e aí fica aí sofrendo, fica sendo levado, aí vai ser enganado por alguns falsos profetas, né? Não tem conhecimento, criança, né? Criança, um adulto vai lá, engana e leva. Então, se você é criança espiritualmente, você vai ser levado. Entende? Então, por isso que tem que experimentar, tem que provar. Aqui, amigo, é por isso que aqui eu deixo, quando vem para aqui, a pessoa começa a balançar, sabe? Começa a incomodar ela. É para isso mesmo. É para fazer a espiritualidade trabalhar, para fazer você crescer, você se tornar independente. Porque quando você se torna adulto, um adulto é o quê? Se torna independente. Não vai ficar dependendo mais de um pastor, de um grupo, você não vai ficar dependendo. Você tem a ligação direta. Entende? É isso que está acontecendo aí. Então, por que eu estou falando, dando essa introdução maravilhosa pessoal? Por que eu estou dando essas introduções? Porque eu vou falar de um assunto, né? Eu falei do outro assunto, foi o que? Como é que se diz? Eu falei sobre... O tema foi o desequilíbrio espiritual, né? Então, por que a gente entra nesse desequilíbrio espiritual? Porque é uma coisa que eu vou falar hoje. É sobre o que é a sintonia espiritual.
Por que temos que saber sobre nossa frequência e vibração? Entende, pessoal? Então, as pessoas caem nessa desequilíbrio espiritual porque ela não está na sintonia, né? E o que é essa sintonia, pessoal? É o que eu pergunto. O que é essa sintonia espiritual? Né? Aí eu faço outra pergunta. Por que temos que saber a nossa frequência e vibração? Por que a gente tem que saber o que é que a gente está na frequência e nossa vibração? Por que a gente tem que saber, pessoal? Entende, pessoal? Então, vamos estudar sobre isso, porque eu tinha falado lá sobre desequilíbrio, né? Primeiro eu falei sobre a exoconsciência, que é onde eu trabalho das nossas habilidades, né? Da consciência. E falei sobre o desequilíbrio, porque você não consegue fazer essa habilidade aflorar, porque você está no desequilíbrio espiritual, né? Então, por que está nesse desequilíbrio? Porque você não está na sintonia espiritual. É o que a gente vai falar hoje. Entende, pessoal? É preciso estar nessa sintonia. Porque nessa sintonia você vai estar numa... Foi no vídeo que eu falei anterior, na faixa de amparo dos espíritos evoluídos. Os mentores, os anjos, ele vai estar cuidando, ele vai estar intuindo você a relembrar a sua missão de vida aqui que você tem. Entende? Ele vai lhe dar essa intuição para que você vá percebendo o caminho que você tem que trilhar aqui. Entende, pessoal? Então, mas você precisa estar nessa sintonia para que você não receba essa intuição. Se você não tiver nessa sintonia, né, você não vai receber a intuição, né? Tem até uma música, né? Ela sintonia, aumente o seu volume que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Aumente o seu volume que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. É a frequência e a sintonia, né? É o que fala a música de... Como é o Seu Valença? Não, como é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. O baiano aqui, né? Que ele é do Novos Baiano, né? Entende? Ele fala da frequência e a sintonia. Sintonize nessa sintonia. Então, a gente tem que estar sintonizado nessa sintonia, né? Mas o que é essa sintonia espiritual? Aí ele pergunta aqui, a sintonia espiritual é um conceito que foi criado para descrever a lei universal que rege todos os indivíduos, o tempo todo. Seja dormindo ou acordado, trabalhando ou descansando, dentro ou fora de um grupo, né? É algo que naturalmente buscamos o tempo todo. A atração entre os semelhantes. E no universo tudo é regido por essa sintonia. Então, pessoal, o que ele está falando com essa sintonia? É um conceito criado para descrever o quê? Descrever uma lei. Essa sintonia é uma lei, né, universal que rege todos os indivíduos. Então, essa lei, ela está regindo, é a lei da sintonia, que ele fala o tempo todo, seja dormindo
Até dormindo, né? Acordado, trabalhando ou descansando, dentro ou fora de um grupo. Então, seja você se tem um grupo ou não, você está, essa lei vai lhe pegar. Essa lei vai te pegar, essa lei. Entende? Então, eu fico lembrando as músicas. É, então, ele fala que essa lei está regendo, né? Você pode estar dormindo, acordado, trabalhando, descansando. Ela está, né? Num grupo ou fora de um grupo, ela é algo que naturalmente buscamos o tempo todo. Então, as pessoas estão buscando essas afinidades, essa sintonia. Ela está sintonizando a rádio, entende? Que é o quê? Através da atração entre semelhantes e no universo tudo é regido por essa sintonia. Então, você atrai as pessoas que você sintoniza, né? Então, as pessoas que estão ao seu redor é pessoas que você sintonizou, entende? Essa sintonização é o quê? É a sua frequência e vibração. É aquilo que você está pensando, sentindo no momento, né? Então, é um pensamento e um sentimento que você tem uma média, entende? Você está vibrando em uma frequência, em uma média. Então, aquela vibração vai ser emitida para o ambiente, o qual as pessoas que estão na mesma sintonia, ela, senti a sintonia. Samuel tá lá gravando o vídeo. Aí você vem assistir meu vídeo. Então, as pessoas que vêm sintonizar aqui, vêm sintonizar aqui para assistir meus vídeos, é pessoas que estão na vibração que eu estou. Entende? Ou então, quando ela pensou em coisa da expansão da consciência, ela teve uma pergunta, ela pensou como é isso, como é que tá, não sei o que, o que é vibração. Ela não sabe, né? Ela até de outro grupo, ela pensa isso. Então, na hora que ela pensa, ela emitiu uma vibração, o qual o universo vai fazer com que ela encontre o meu vídeo que eu estou falando sobre isso. Aí quando ela tá lá no YouTube, né? Ela tá lá no YouTube, lá no computador, no celular dela, ela vai encontrar meu vídeo. Aí vê lá, eu falando o título lá e vê lá, que é isso? Ela vai lá e clica, né? Ela clica lá no meu vídeo, aí veio aqui, veio aqui eu falando sobre essa espiritualidade livre, sobre frequência, vibração, sobre essas coisas. Então ela começa a prestar atenção, ela começa a sintonizar, porque era aquilo que o pensamento, a vibração que ela estava querendo ouvir. Entende, pessoal? E às vezes está acontecendo isso com pessoas, né, de outros grupos aí, e ela está me ouvindo, né? Tem algumas que estão endurecendo o coração, pessoal. Ela não entende essa lei da sintonia. Ela acha que foi por acaso que encontrou meu vídeo, né? Ela não sabe essa lei da sintonia, o qual ela está pensando, ela está procurando a resposta e ela vai encontrar aqui no meus vídeos essa explicação. E o universo está mandando, ela está sendo atraída, mandando pela vibração que ela está pensando as coisas que eu estou falando aqui. Ela tem uma dúvida na cabeça dela, então ela está vibrando, vai ser mandado para o ambiente. E o qual você vai ser atraído pelo meu vídeo. Você entende, pessoal, como
esse conceito de sintonia, ele está regindo a gente aí e as pessoas não notam isso, porque ele está regindo quem? A sua essência, a sua consciência. A sua consciência, ela tem uma vibração, né? E ela pode ser influenciada de acordo com o ambiente onde você está. É por isso que você tem que cuidar aonde você está, com quem você está, o que você está assistindo, o que você está pensando, porque isso vai fazer com que você atraia as coisas que você está. Agora, se você está pensando bagaceira, o que é que você vai atrair, pessoal? É difícil de entender essa lei? Não é difícil, né? Ela está aí regindo. E tem pessoas que nem tá se tocando, até pessoas religiosas, né? Da igreja evangélica, católica, muitos não sabem dessa lei, pessoal. E está regindo ela. Seja ela dormindo, acordado, trabalhando, descansando. Olha o que ele falou. Dentro de um grupo ou fora de um grupo, ela está agindo. Então, essa lei está agindo porque é a lei da sintonia, né? Entende? Está regindo aí. Entende? Essa atração do semelhante, estamos regindo através do nosso pensamento. E as pessoas não sabem por quê. Não tem explicação, conhecimento disso. A Bíblia ensina sobre isso? Ensina. Eu vou lhe mostrar aqui. A Bíblia ensina sobre sintonia, sobre vibração que você tem que vibrar, sobre qual pensamento que você tem que ter. Foi isso que Cristo veio ensinar e os apóstolos estavam ensinando. Eu vou mostrar aqui depois na Bíblia, tá? Vamos continuar o estudo que a gente vai chegar lá. Aí ele fala, na natureza, a sintonia se dá por instinto. É automático e não tem qualquer interferência de emoção, sentimento ou pensamento. Então, ele fala que na natureza, né? Aí vai os animais, né? Toda a natureza, né? A sintonia se dá por instinto automático, né? E não tem qualquer interferência de emoção, sentimento e pensamento. Porque os animais não têm esse tipo, né, pessoal? É totalmente fora. Aí ele fala, no ser humano, no entanto, ela é diferente por ser determinada pela vibração que ela própria cria ao seu redor, por meio do pensamento e do sentimento. Então, a gente, ser humano, essa lei da vibração, ela vai regindo a gente de acordo com o que a gente está pensando e sentindo. Você entende agora porque a gente trabalha a espiritualidade, é trabalhar esse pensamento, esse sentimento, pessoal? Você entende agora porque eu falo aqui, já vários vídeos eu falei sobre isso? Por causa disso, porque tem uma lei. O que você tiver, amigo, se você tiver numa vibração baixa, vai ser coisa baixa que vai vir para você. Se você tiver numa sintonia alta, é coisa de vibração alta que vai vir para você. Simples assim, né? Entende? Então, ele está falando isso. Nós, ser humano, podemos controlar isso, né? E não é fácil, é difícil, né, pessoal? Ainda mais no ambiente aqui que a gente vive, um ambiente hostil, né? Um ambiente hostil onde as coisas, tem muitas consciências aqui que nem sabe disso, tá agindo aí totalmente com a vibração densa aí, sabe? Que pode nos afetar também, né? Porque até pessoas da nossa família, né? Aí ele fala, assim sempre que age, fala, pensa, deseja
tem ideia, toma decisão, tem impulso e etc., o ser humano está automaticamente estabelecendo sua própria frequência vibratória e, ao mesmo tempo, emitindo suas energias. Então, ele está falando o quê? Que quando a gente pensa, age, fala, né? A gente faz bobagem, a gente faz um bocado de coisa. O que é que ele está falando? Essa lei vai regir de acordo com você tá o quê? Ele diz automaticamente está estabelecendo sua própria frequência. Então você está estabelecendo sua própria frequência vibratória, né? E ao mesmo tempo emitindo suas energias. A gente está emitindo a energia que está saindo da gente dessa vibração que a gente está, porque a gente está vibrando, pessoal. Quando a gente pensa, age, né, tem ideia, a gente, tudo isso a gente está vibrando, né? Ele fala nessa frequência para fora de si. Então, estamos emanando essa energia, essa frequência para fora de si. E aí ele fala, e depois de exteriorizada a vibração, já não é só sua. Então, quando você lançou, já não é só sua mais, mas de todo o universo. Então, você lançou sua vibração. Então, por isso, por que a pergunta lá? Por que temos que saber a nossa frequência e vibração? Por quê, pessoal? Por causa disso, porque a gente tem que saber qual energia, qual vibração a gente está lançando. Entende? Essa é a resposta. A gente tem que, como é que se diz? Saber qual vibração a gente está lançando no ambiente. Porque quando ela sai para o ambiente, ela já não é mais sua. Ela é de todo o universo agora, né? Para que encontre o eco e as vibrações semelhantes. Então, essa sua energia, essa sua vibração vai ter um eco, ela vai passar pelo universo e vai encontrar a pessoa que está na mesma vibração, na mesma sintonia. Então, quando a pessoa está na mesma sintonia que você, ela vai receber aquela sua vibração. Ela disse, nossa, alguém me chamou aí. Eu vou lá atender ele. O que é que ele está querendo? Então, você vai atrás da vibração, porque aquela pessoa está no mesmo pensamento. Entende? Entende, pessoal? É isso que acontece. E as pessoas não estão atentos sobre isso, né? Então, você vai atrair tanto consciências encarnada como consciência desencarnada. A consciência encarnada é quem? É a gente que tem o corpo, né? E tem consciência que não tem o corpo, também está aí. Ela também sente essa vibração. Então, pessoal, se você estiver vibrando baixo, qual consciência encarnada e desencarnada você vai atrair? Fácil, né? Se você tiver negativamente, qual a consciência que você vai atrair para junto de você? Porque eles vão sentir a mesma sintonia. Então, essas consciências vêm. Ela vem porque ela quer compartilhar daquela energia. Porque você emanou energia. Então, ela quer receber aquela energia. Entende? Então, você vai ser atraído por isso. Você vai atrair pessoas que vão sugar a sua energia e você vai sugar a mesma energia da outra pessoa. Agora, como é que a pessoa não sabe disso? Aí ela está vibrando uma coisa, ela está vibrando negativo, mas mesmo assim ela quer coisa positiva e até quer ir para o céu, pessoal. Agora eu pergunto, o céu é positivo ou negativo? Você entende? Não tem como. As pessoas estão fazendo aí o mal, estão vibrando, estão com pensamento ruim,
tão com mágoa, tão cheio daquilo. Mas ainda essas pessoas querem ir para o céu, pessoal. Ninguém pode perguntar aí, faça uma pesquisa aí, se elas não querem ir para o céu. Elas não querem ser salvas. Pergunta aí, pessoal. Mas como é que você quer ir? Você está sendo incoerente. Você está querendo entrar no céu com um pensamento desse? Você entende, pessoal? Essas pessoas parecem que não pensam. E é pessoas que estão em grupo religioso. Pessoas que estão em grupo religioso. Elas querem. Ela quer, por isso que ela está no grupo religioso. Porque ela está pensando que vai estar naquele grupo religioso. Ela vai estar salva. Entende, pessoal? Então, mas só que ela está com um pensamento ruim, agindo coisas erradas, enganando pessoas, estão fazendo falcatrua, estão, e sabe, no meio aí, que não é para estar isso, eles estão fazendo isso, pessoal. Enganando pessoa, mentindo. Que vibração você tá? Essa é uma vibração que você vai para o céu, pessoal? É uma pergunta que eu deixei. Pode responder aí, ó. Se vocês quiserem, pode responder aí no YouTube aí. Pode responder. Se você está vibrando assim, como é que você quer ir para o céu? Eu pergunto, o céu é uma vibração baixa ou alta? É baixa ou alta, pessoal? Responda aí. Você entende? Vocês estão na incoerência. Não está sendo coerente com você mesmo. É por isso que eu estou falando. Eu falei aqui do vídeo para você ser verdadeiro com você mesmo. Quando você é verdadeiro com você mesmo, você vai vibrar alto, porque você vai reparar onde você precisa melhorar. Você vai vibrar alto. Entende? E isso é para vocês olhar em que vibração vocês estão. Aí ele fala, depois de exteriorizada a vibração, já não é só sua, mas de todo o universo, para que encontre eco e vibrações semelhantes. Pela lei da sintonia, né? Pela lei da sintonia. Então, quem vai estar regindo essas vibrações? Essa lei da sintonia. É de acordo com a vibração, a sintonia que você está. Você está emanando aquilo, você vai, é aquilo. Não tem outra. É a lei. É a lei que está regindo aqui esse ambiente de energia, pessoal. Aqui onde a gente está é um ambiente de energia e vibração e frequência, né? O nosso ser espiritual é energia, é vibração e frequência e luz. É isso que é o nosso ser espiritual. A nossa composição de matéria, entende? Porque a gente, o nosso corpo, ele vai refletir o que a nossa alma, o nosso ser, né, tá refletindo de vibração. Entende? É isso. Entende? A composição da nossa alma, do nosso espírito, é isso. Frequência, vibração, né? E luz. A gente tem luz, né? Se você ainda não saiu do corpo, não viu o seu corpo espiritual, eu já saí e já vi que tem luz. Tem luz, né, pessoal? Então, é isso que acontece. A gente, de acordo com que a nossa consciência começa a elaborar o pensamento, é por isso que a gente tem que controlar, tem que trazer a mente para o presente, não ficar vagando. Porque se você fica vagando, você vai ficar vibrando naquilo que a sua mente está levando. Você entende isso? Porque existe essa lei da sintonia. Aí ele fala, assim o ser humano pode, portanto, escolher. Aí ele fala, assim o ser humano pode escolher o que pensar. O que pensar
sentir, dizer ou desejar. Então, ele diz que o ser humano pode escolher. A gente tem essa escolha. Quem é que tem essa escolha? A nossa consciência. Então, a nossa consciência tem que administrar o pensamento e o sentimento das coisas que a gente deseja. Então, a sua consciência tem que administrar isso, pessoal. É para isso que a sua consciência. Então, se você não tem uma consciência expandida, não sabe, você não vai controlar isso. É igual a criança, tudo que lhe falar, você vai ser igual a papagaio, vai repetir, vai agir, entende? E a Matrix sabe disso. E a Matrix é por isso que fez com o ser humano de papagaio. Tudo que eles passam, tudo, as pessoas estão repetindo e vibrando aquela energia. Tá certo, pessoal? Vocês pensam que não estão hipnotizados aí? Vocês estão, né? E quem vai quebrar isso é esse despertar da sua consciência. Porque é só você que vai quebrar essa vibração que foi impelida em você. Você entende, pessoal? Então, você só vai quebrar essa vibração é quando você despertar. Você sair daquela programação que a Matrix colocou na sua mente. Ele está aí diariamente, por isso passa em filme, em novela, em jornal, é em tudo, é notícia. Então, é em tudo, é colocando medo em você, para você ter uma vibração baixa. Olha aí, pessoal, liga agora a televisão aí para você ver o que é que está passando de notícia de medo aí. É para que você pense e vibre daquela forma. Então, aí você vai o quê? Ele está induzindo a você a pensar e como você tem que ficar vibrando. Por que ele está induzindo assim? Porque ele sabe que existe a lei da sintonia. Então, eles querem que você fique sintonizado em baixa vibração para que você atraia espírito, pessoas, atraia tragédia, atraia um bocado de coisas. Entende? Por isso que eles querem, eles sabem disso. Por isso que eles manipulam aí. A mídia, eles manipulam tudo para fazer você pensar de acordo com o que ele está querendo. Entende? Você entende agora por que é importante a gente entender sobre essa sintonia, pessoal? O que está acontecendo agora? Por exemplo, eu estou pensando aqui, explanando esse conhecimento, eu estou em uma vibração aqui. Eu estou em uma sintonia. Eu vou atrair pessoas que vão assistir meu vídeo que esteja nessa sintonia. Entende? E às vezes a gente, de acordo com os fatos que acontecem aqui, a gente oscila, né? A gente tem aquela oscilação de frequência, né? De pensamento, por causa que às vezes aconteceu alguma coisa triste, alguma coisa, então a gente abaixa a vibração um pouco, mas depois aí a gente aumenta. É por isso que o trabalho espiritual é importante, pessoal, para que a gente possa ir trabalhando e se manter a nossa frequência em alta. A Matrix está criando isso aí para derrubar vocês frequencialmente. Eles sabem disso. Porque ele derrubando vocês, pronto. Aí, entende? É por isso que o quê? As pessoas ficam aqui em casa irritando, não sei o quê. É para derrubar a minha frequência. Se eu entrar nessa, caio a minha frequência, já era. Aí, para voltar, tem que fazer o trabalho, tem que meditar, tem que fazer, voltar para o trabalho, para você entrar em uma sintonia no fluxo do amparo, onde estão os espíritos evoluídos, né? Os anjos, mentores, vários, né? Entende, pessoal? Aí ele fala, o que pensar, o sentir, dizer, o desejar. Mas uma vez escolhido, então, uma vez você escolheu aquela
aquele pensamento, sentimento, se você escolheu, já não poderá escolher como vibrar ou as energias que irá emanar. Por isso, já terá sido determinado pelo seu próprio pensamento e sentimento e estará totalmente fora do seu controle. Então, pessoal, as coisas vêm. Então, quem vai escolher? Sua consciência, ele vai determinar em qual vibração você vai ficar. Então, depois que você escolheu, você fica naquela vibração. E aí já não está no seu controle. Você está seguindo a vibração do seu pensamento e do seu sentimento. Você entende agora por que a Matrix está fazendo diariamente jornal, novela, em filme e tudo, para fazer a gente ficar pensando como ele quer, porque quando a gente escolhe ali a coisa, pronto, a gente entra na vibração e automaticamente a gente vai sair fora do seu controle, está fora, você está vibrando ali. Então, para quebrar, você tem que o quê? Expandir a consciência e sair dessa frequência. Quando a pessoa expande, ela desperta, ela já muda a frequência dela. Por isso que um escolhido, uma pessoa que despertou, se ela teve muito amigo, sai para balada, quando ela desperta, ela não consegue mais estar nesse ambiente. Porque a frequência dela aumentou, ela não se sente bem. Quando ela vai, ela não vai estar sentindo bem. Ela procura outros ambientes, porque o desperta, ele tem já a frequência dele alta, né? Ele oscila também. Ele às vezes oscila, mas a frequência dele já passou por um patamar mais acima. Entende? Não é igual uma pessoa que ainda não despertou. Entende, pessoal? Aí ele fala, aí estará totalmente fora do seu controle, está totalmente fora. Aí ele fala, assim o segredo está, então, em saber pensar e sentir e ter o controle sobre o próprio pensamento e sentimento, produzindo assim a vibração que quer que externar e, consequentemente, aquela com quem se sintoniza. Então, a gente precisa ter esse controle do nosso pensamento, do nosso sentimento. Mas a gente vai ter isso se a gente conhece a gente. O trabalho do autoconhecimento. Se a gente conhece a gente segue a espiritualidade, sabe? Para eles ir nos orientando. Então, a gente tem que fazer isso para controlar o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo, agindo, entende? Tudo isso vai produzir energia no ambiente. Então, a gente sabe que a gente tem que fazer a coisa boa, tem que ter amor, vibrar no amor, tem que ter alegria, tem que, sabe, a gente sabe disso. Então, eu vou vibrar nisso, porque eu sei que eu vou atrair pessoas dessa vibração. Entende, pessoal? É assim, é por isso que aqui eu estou sempre vibrando na alegria, no amor, fazendo bem às outras pessoas. Então, a Bíblia não ensina a gente a fazer tudo isso, pessoal? A Bíblia ensina. É por isso que, se você for um cumpridor da palavra de Deus, da Bíblia, você vai estar vibrando alto, né? E você vai estar desperto. Entende? Mas por que as pessoas, mesmo de grupo religioso, eles não despertam? Porque eles não estão vibrando alto, eles não estão cumprindo o que está escrito na Bíblia, pessoal. Só estão lá pela hipocrisia, né? Tem alguns que estão, mas tem outros que a maioria estão tudo vibrando baixo.
porque não estão cumprindo ali. Tá ouvindo ali, chega lá, ouve, não sei o que, tem que amar o seu próximo, vai, amém. Aí o pastor, amém, ele volta para casa. E ele não está cumprindo isso no dia a dia. Você vai ver ele no dia a dia dele, ele é totalmente diferente. Ali na igreja está como um santinho. Oh, glória a Deus, né? Tá ali. Mas quando sai daquele ambiente ali, ele... É isso, pessoal. É por isso que essas pessoas querem um local. Porque querem fazer de lá só um lugar que lá... lá é santo. Não, você tem que ser santo em todo lugar. Não existe isso santo só num lugar, não. Né? Oh, glória a Deus. Aí quando sai dali, aí tá aprontando coisa. Me diga. Por isso que não despertam. Por isso que estão debaixo da Matrix aí. E ainda não conhecem sobre essa lei da sintonia, né? Da sintonia, vibração e frequência. Eles não conhecem essa lei. Aí os espíritos ali começam a sambar ali junto com ele. Opa, vamos sambar aqui. Começa a desvirtuar ele totalmente da verdade, do caminho espiritual. Ele pensa que está no caminho, né, de Deus, mas não está. É isso que acontece, pessoal. Então, aí ele fala, a gente precisa controlar o próprio pensamento, sentimento, produzindo assim uma vibração que se externa e, consequentemente, aquela com que se sintoniza. Então, você vai se sintonizar com aquilo que você está vibrando, expressando para fora. Aí ele fala, por esta razão, que mudança de sintonia não se faz de fora para dentro, pois é impossível mudar externamente um padrão vibratório, uma vez que a origem da vibração é interna. O trabalho é dentro de você, é dentro. Entende agora, pessoal? Você não é que você vai para a igreja, é um trabalho fora, não é um trabalho. O trabalho é dentro. É por isso que quando eu estou falando aqui, está mexendo dentro de você, esse é o trabalho da espiritualidade. Ele está trabalhando para mudar a sua vibração, mudar as bagaceiras que tem lá, o que você está pensando, mágoa, sabe? Muitas coisas. Vai ter que mudar isso. Senão não existe mudança de vibratória. Por isso que ele fala, por essa razão que a mudança de sintonia não se faz de fora. Eu vou ficar no ambiente para mudar a minha sintonia. Não. Você pode estar até no ambiente tranquilo, mas se você está pensando e vibrando bagaceira, você vai estar naquela vibração. Não existe isso de que fora você vai para uma igreja, vai fazer um trabalho de fora, você vai mudar a vibração. Não existe isso. O trabalho é dentro e é você que faz. Entende? Então ele disse, ele fala, a razão que muda de sintonia não se faz de fora para dentro, pois é impossível mudar externamente um padrão vibratório. Não vai o padrão vibratório, porque esse é o padrão do pensamento e do sentimento que está dentro da gente. Você não vai mudar, só vai mudar quando muda dentro. É por isso que o trabalho da espiritualidade é dentro de você. Tem que o trabalho é em você. É por isso que eu falei, o trabalho é em você. Tem que trabalhar você, tem que mexer. Então é por isso que eu falei, você não viu? Eu quero feedback para ver como é que você está recebendo a minha explanação aqui. É por isso que eu faço, eu digo, diga aí como é que você está se sentindo, o que é que você sentiu. Eu fico perguntando, por quê? Para saber se eu estou na espiritualidade mesmo, né? E a mensagem está atingindo o objetivo de trabalhar no seu ser. Entende? Tenho que fazer essa pesquisa, né? Pesquisa do Ibope. Entende, pessoal?
Então, ele disse, é impossível mudar externamente o padrão vibratório, uma vez que a origem da vibração é interna. Então, ela se origina, né? A origem dela vem, origina, tem essa palavra? Ela tem sua origem no seu íntimo, né? No seu interno. Então, ela está lá no interno. É aonde tem que haver a mudança. Por isso que a mudança é de dentro para fora, não de fora para dentro. Tá certo, pessoal? Tem que entender isso, né? Porque vocês ficam procurando coisas externas achando que vai mudar você. Não vai, não vai, né? Aí ele fala aqui, a mudança tem que ser no íntimo, dentro de nós. Aí, ó, tem que ser, ele vem falando certinho, entende? A mudança é no nosso íntimo, é dentro de nós, na origem do nosso pensamento e sentimento. Então, é lá na origem, é por isso que quando você expande a consciência, você muda o pensamento e o seu sentimento. Então, você muda a sua frequência. Então, você muda a sintonia do rádio. Você estava no rádio, você pegou, passou para outra, aí tá tocando lá o quê? Você estava tocando pagode, né? Aí você botou para tocar uma música mais suave, mais romântica. Não tem rádio aí que tem essas diferenças? Toca pagode, um pagodão, outras tocam umas músicas mais tranquilas, mais românticas. Então, você fez isso. Quando isso aconteceu, que você levou a sua consciência, você pegou, ó, fez isso, ó, mudou a sintonia da rádio. Se você estava no pagodão, ó, dançando com os espíritos aí, como é? Os espíritos de baixa vibração, você estava lá, ó, opa, descendo até o chão, você estava lá nessa sintonia. Quando você despertou, né? Ouviu aqui meu vídeo, tal, algo balançou, você despertou, você pegou, o que é que fez lá? Mudou a estação da rádio. Você mudou a sintonia. Então, você foi para uma rádio onde tem uma música lá, cantando a música. Você já ouviu essa música? Então, você mudou para uma rádio, uma frequência. Então, é isso que acontece dentro de você. Você muda, então você mudou a sua padrão vibratório. Então, quando mudou o padrão vibratório, você subiu a uma estação mais elevada, né? Entende? Você já viu essa música, pessoal? Bonita, né? É George Michael, né? Bonita essa música. Então, você tem que mudar a estação da rádio. E é dentro de você. Quem é que muda? É a sua consciência. Por isso que o trabalho aqui é para expandir a sua coisa, para você fazer isso, ó. Mudar a estação da rádio. Você mudar a vibração, porque você estava dançando os pagodão aí, né, com os espíritos aí, né, os espíritos de baixa vibração, ó, só no sambão lá junto com você. Então, quando você muda, cadê os espíritos? Cadê o cidadão? Você mudou a frequência, ele não consegue mais perceber você. Deu para entender ou tá fácil de entender, pessoal? Eu coloco essas metáforas para você começar a entender. Pessoas até que não tem aqui um grau de instrução, não entenda isso, ele começa a entender o que é essa frequência e vibração, né? É como a rádio. Então, quando você aumenta o conhecimento, você pega assim, ó, igual a rádio, não tem lá para você sintonizar a rádio? É a mesma coisa que a sua consciência faz isso. Muda a frequência. Pronto, aí mudou a frequência, beleza, você tem que agora
manter-se nessa frequência. Esse é o difícil, pessoal. Esse é o difícil de manter nessa frequência, porque tem coisas aqui nesse mundo que vai fazer com que a gente baixe a nossa frequência, entende? E se você não estiver vigiando, né? Não estiver desperto, você volta a baixar a frequência de novo. Então, se você despertou, você tem que manter essa vibração. É daí para cima agora, meu irmão. Não é daí para baixo, não. Você tem que ir aumentando. É por isso que o trabalho aqui de a gente está estudando, meditando, orando, né? Está estudando sobre isso, vai expandindo, vai fazendo com que a gente eleve a nossa consciência e a nossa consciência vai entrando em um patamar mais alto. E quando a gente vai entrando num patamar mais alto, o que é que acontece? A gente está se tornando adulto. A gente está deixando de ser criança no pensamento, está se tornando adulto, o qual o adulto ele vai ter responsabilidade. Você já viu? O adulto tem responsabilidade, né? Você sabe disso? Os adultos aqui ele tem que ter responsabilidade de trabalhar, de cuidar do filho. Não é isso? Então, a mesma coisa a sua consciência. Então, quando você vai expandindo, vai crescendo, cada vez que você vai aqui, você vai crescendo, você vai tendo responsabilidade, o qual vai abrindo essas habilidades da consciência que você tem. Então, você vai ter um poder, né? Um poder que vai ser dons, talento, vai ser aberto para você, para que você domine todos esses poderes que está na sua consciência. Entende, pessoal, agora? Porque tem que existir a evolução da nossa consciência espiritual. Você entende agora? Então, por isso que você tem que despertar, tem que estar nessa sintonia, para sair lá do desequilíbrio espiritual, né? E aí continuar, manter essa sintonia e ir evoluindo. Você tem que evoluir. Entende? Aí ele fala, a mudança tem que ser no íntimo, dentro de nós, na origem do nosso pensamento e sentimento. Isso não pode ser feito por terceiros, mas importa que seja, não importa quem seja, pois o pensamento e o sentimento somos nós mesmos que escolhemos. Então, pessoal, você entende que o pastor que vai me... Isso não pode ser feito por terceiro. É por você, é pela sua consciência mesmo. É ela que tem que administrar tudo. É ela. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou aqui. Quando você despertou, você tem que agora manter essa vibração. Você tem que ir buscando coisas espirituais, orando, meditando, entende? Estudando refletindo sobre o assunto, para você crescer. Porque ele fala, isso não pode ser feito por terceiro. Não, ninguém pode fazer. É só você que pode fazer por você mesmo, a sua consciência. Entende? Não importa quem seja, não importa, mas aquele reverendo, aquele pastor, aquela pessoa, ela é ungida, não vai adiantar. O trabalho é dela para com ela. O trabalho é seu, pessoal. Todo mundo tem o seu trabalho e ninguém pode fugir disso. E quando você fica deixando para terceiro, você ainda está criança. Você tem que assumir a responsabilidade. Entende? Está sem responsabilidade. Você tem que assumir. Entende? Você tem que administrar tudo. É você que vai administrar seu pensamento, seu sentimento. Porque se você vibrar baixo, você vai ter consciência agora de que você vai atrair coisa ruim.
E depois é você mesmo, meu irmão. É você que tem que cuidar de você mesmo, não é os outros. Ah, meu pastor vai cuidar de mim, ele vai me guiar, ele vai me falar isso, o que é que eu tenho que fazer. Não, é você que tem que procurar, a sua consciência que tem que procurar isso. Deu para entender ou não, irmão? Ou quer que eu repita o vídeo todo? Aí ele fala, pois o pensamento e sentimento somos nós mesmos que escolhemos. É nós mesmos que escolhemos. Por isso, se plantarmos semente de limoeiro, de limão, né? Limoeiro, não podemos colher tomate. Olha aqui, ó, pessoal. É o que a Bíblia fala lá, né? O que você plantar, vai colher. Então, ele está falando desse plantar da sua consciência, das energias que você vai lançar. Então, você vai colher. Então, ele fala, por isso, se plantarmos semente de limoeiro, limão, né? Não podemos colher tomate. Você não vai colher. Isso é uma incoerência, pessoal. Não é assim que funcionam as coisas, entende? Aí ele fala, se escolhemos pensar em sentimento negativo, não podemos esperar ter vibração positiva. É o que eu falei lá. É a incoerência que os religiosos estão fazendo. Eles estão querendo o céu, eles estão querendo coisa boa, mas eles estão agindo de modo negativo, enganando, mentindo, trapaceando. Tem um monte assim, pessoal. E ele quer o céu, né? Ele quer o céu, ele quer o direito dele. É por isso que vai chegar naquele grande dia, né? Tem lá aí na Bíblia que Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, porque não teve relacionamento, não conhece Cristo, não conhece ele. Mas por que eles vão perguntar, Senhor, não profetizamos no seu nome? No seu nome não expulsamos demônio, não, como é que se diz? Ele diz, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, eu não tenho um relacionamento com você. Então, está escrito isso. Por que está escrito isso? Por causa dessa incoerência que as pessoas estão fazendo. E tem muitos aí de grupos religiosos assim, né? Pensamento positivo, negativo, enganando, roubando, fazendo falcatrua, fazendo um bocado de coisa, mas ela ainda quer o céu, ela quer, ela é dizendo que é de Deus, ela quer o céu, ela quer atrair coisa boa. Aí quando as coisas ruins estão chegando para ela já aí fica reclamando. Ai, Senhor, ai, por que isso? Não sei. E se não melhora, ela afasta e fica com raiva de Deus. Tem muitas pessoas com raiva de Deus, pessoal, porque ela não entende isso, né? Aí ele fala, e se não termos vibração positiva, ele fala, se escolhemos pensamento e sentimento negativo, não podemos esperar ter vibração positiva. É incoerente, né? Ele vai falar, e se não temos vibração positiva, pela lei da sintonia, não podemos esperar a sintonia com outra vibração positiva. Não podemos esperar. Por isso, se estamos harmonizados por dentro, reflete por fora e criamos ao nosso redor. Então, ele está dizendo, se estamos conectados mesmo, estamos na harmonia, né? Eu falei aqui, né, o vídeo que eu gravei, a harmonia, né, que a gente tem que estar. Então, se a gente está, né, harmonizado por dentro, né, nossos pensamentos, a gente reflete uma luz de um ser, entende? Se a gente está assim harmonizado, né, a gente vai refletir isso para fora. Porque você viu, né? A mudança é de dentro para fora. Então a gente vai refletir isso para fora e criar a energia, o ambiente que você está aqui fora. Entende, pessoal? É isso. Não existe outra maneira de você
ficar no caminho espiritual. Não existe. A outras maneiras é engano, é caminho fake, que eu falei no outro vídeo, né? É o caminho fake que foi criado aí, dizendo que é o caminho, aquele caminho de Cristo. Não é, porque aquele caminho é o caminho que? Da verdade, né? Então, a verdade tem que ser uma verdade com você mesmo. Deu para entender, pessoal, o que é sintonia, essa sintonia espiritual? Você deu para entender agora? A pergunta aí a gente já respondeu, né? Porque temos que saber sobre a nossa frequência e vibração. Por causa disso, pessoal. Porque se a gente saber, a gente vai poder pensar diferente e vai poder estar harmonizado dentro que vai refletir fora. Simples assim, né? Simples, né? Que coisa fácil, né? Deu para entender? Então, é isso. Então, será que a Bíblia fala agora sobre essa sintonia espiritual? Que a gente tem que estar nessa sintonia ou não? Será que a Bíblia fala ou não? Vamos ler aqui, né? Aí ele diz João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu a conheço e ela me segue. Então, pessoal, quem é a ovelha de Cristo, ele vai ouvir a voz de Cristo. Porque ele está o quê? Na mesma sintonia. Ninguém pode ouvir a voz, né, de um ser evoluído se não estiver na sintonia. Então, essa pessoa ela tem a vibração da sintonia, o qual quando o mestre, o pastor dela falar, ela vai ouvir. Pastor que é Cristo. E ele fala, eu a conheço, e ele também conhece aquela que é ovelha, e ela me segue, né? A ovelha conhece ele e ele conhece quem é a ovelha dele. Se não for ovelha dele, hein? Ele sabe. Não tem como enganar. Você vai ficar se enganando. Entende? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Filipenses 2, versículo 2. Complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. O nosso amor, um só espírito e uma só atitude. Então, pessoal, o apóstolo Paulo fala aqui em Filipenses, ele disse, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Então, os cristãos, eles têm que estar nesse mesmo modo de pensar. E o pensar o quê? É uma vibração. Você viu pensar, o sentimento? Aí ele fala, o nosso amor, então, o amor é um sentimento, né? E um só espírito, então você tem que estar vibrando em um só amor, em um só espírito, em uma só atitude. Então, todos os irmãos que ele estava falando tinha que estar nessa mesma vibração. Porque quando você está em um grupo aí que tem outros que estão fora da. Você percebe, você vai perceber se daí não está de acordo com a vibração que a gente está. De amar um outro, ele está fora. Entende? Então, as pessoas vão estar sensíveis e perceber essa coisa. Então, por isso que ele diz, vocês têm que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Então, você tem que estar no mesmo amor, um só espírito, em um só espírito, e uma só atitude. Entende? Porque você vai estar sendo guiado por esse espírito. Né? Espírito Santo, centelha divina, o Deus interior, você vai estar sendo guiado por ele. Então você vai ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e a mesma atitude. Entende, pessoal? É isso. Entende agora por que a Bíblia fala de sintonia, que a pessoa tem que estar na mesma sintonia? A Bíblia fala. Aí, o que é que ele fala aqui em Efésios 4, versículo 31,
e 32. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. 32. Seja bondoso, compassivo um para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Olha aqui, pessoal, vê se a Bíblia não tem orientação. O que é que a gente tem que... O sentimento que não pode ficar na gente, né? O pensamento, o sentimento não pode ficar na gente. E o que é que a gente tem que colocar como pensamento e sentimento? Olha aqui a Bíblia ensinando. Você entende que tem sintonia? Por que ele está ensinando a fazer isso? Porque ele sabe que tem a lei da sintonia, ele sabe que tem a lei. Se você fica com o quê? Se você não se livra da amargura, da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia, bem como de toda maldade. Se você não se livra disso, o que é que você vai estar vibrando, pessoal? O que é que diz lá a lei da sintonia? O que é que você vai estar vibrando? Por isso que ele está mandando você se livre. Ele está falando com sua consciência. Não permita isso aí. Tire isso, esses pensamentos de dentro de você. Tire essas coisas. Então, ele está falando com quem? Quem é que pode tirar essas coisas lá de dentro? Quem é? A sua consciência. Você entende agora que os apóstolos estão falando para a sua consciência? Que é a sua verdadeira essência? Porque quem é que vai poder tirar a amargura, a ira? Quem é que vai poder fazer isso? Está lá dentro. É a sua consciência que pode mexer lá. Ela pode virar o rádio, a sintonia do rádio. Você entende, pessoal? É só você estar na direção da espiritualidade. Você vai entender o que os apóstolos estavam querendo explicar. Aí o que é que ele fala no 32? Seja bondoso. Então, ele já está mandando você vibrar em outra vida. Você tem que se livrar daquilo e viver. Seja bondoso, compassivo. Então, é outro sentimento, é outra vibração. Um para com os outros. Aí o que? Perdoando mutuamente. Então, se você tem que perdoar se tem alguma coisa, né? Assim como Deus o perdoou em Cristo. Entende? É fácil entender a mensagem, mas tem que estar na direção, porque você tem que entender para quem é essa mensagem. É para a sua consciência. Isso a sua consciência pode fazer. Entende? Mudar a frequência. Então ele está mandando você sair de uma frequência baixa e passar por uma frequência mais alta, que é o quê? É bondoso, compassivo. Porque se você tiver assim, você vai estar na faixa de amparo aonde os espíritos elevados estão. Porque se você não está assim, nessa vibração, pensando, agindo assim, você não vai estar nessa faixa de amparo. Você não vai receber intuição, você não vai receber direcionamento espiritual, porque ele não consegue se comunicar com você. Entende? Você está fora do limiar de Deus. Então, quando você está fora dessa faixa, você tá fora do caminho. Está fora. Mas eu vou para a igreja, eu vou todo. Você pode ir direto. Tem nada não. Você vai, mas você não está no caminho, é de Cristo. Você está no caminho da igreja lá. Entende agora, pessoal, que o caminho é para a sua consciência? Entende? Quando eu falei isso aqui no outro vídeo, né? Teve um que disse, não, que o caminho é para a consciência, que consciência, como é que a consciência vai andar no caminho? É assim, ó. É você mudando a frequência. A sua consciência pode se livrar dessas coisas que tem dentro de você e começar a vibrar de outra forma. Aí você entra no caminho espiritual. Quem entra? Quem é que entra nesse caminho? A sua consciência. Você entende agora?
o outro lá não sabe disso. Foi por isso que quando eu falei, ele ficou falando, como assim o caminho da consciência? Não, ele está pensando que é o caminho da igreja, né? Aí o que é que a Bíblia fala mais aqui? É Colossenses 3, versículo 14. O que é que a Bíblia fala? Ele fala, acima de tudo, porém, revista do amor, que é o elo perfeito. Então, ele está falando com quem aqui para se revestir desse amor? Quem é? A sua consciência. Então, a sua consciência tem que se revestir. Ele diz, acima de tudo, porém, revista do amor, que é o elo perfeito. Porque se você está vibrando nesse amor, porque o amor é um sentimento, né? Você viu lá que ele diz que você tem que amar um ao outro, né? E perdoar um ao outro. Então, é uma vibração que você tem que se revertir dessa vibração. Quem é que tem que se revertir dessa vibração? A sua consciência. Porque quando a sua consciência se reverte disso, ela vai ter efeito aqui no mundo físico também. As pessoas vão ver a sua vibração. Que você está vibrando no amor. Entende agora, pessoal? Entende? Aqui ninguém vai ficar enganado. Aqui vai ter direção da espiritualidade. Entende? Aí o que é que ele fala mais? João, né? João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. 33. E dizia isto, significando que morte havia de morrer. Então, Jesus estava falando ali com os discípulos, né? Os fariseus, tudo ali ouvindo Jesus. E Jesus disse assim, ó, eu, quando for levantado da terra, como é que ele foi levantado da terra? Não foi no madeiro? Não colocaram ele lá no madeiro? Entende? Não é isso? Então, colocaram, ele disse, a todos atrairei a mim. Por que ele está falando que a todo ele vai atrair a ele, pessoal? Porque o que ele fez aquilo? Ele fez pelo amor à humanidade. Então é por isso que ele está falando que todos ele ia atrair através da vibração que ele colocou. Já tem mais de 2.000 anos, né? Que Cristo foi levantado do madeiro, né? Foi levantado da terra, né? Já tem mais de 2.000 anos. Então, até hoje, esse amor nos atinge. Até hoje, esse amor penetra no nosso ser. Por isso que até hoje todo mundo fala de Cristo aí. Sabe? Por quê? Porque quando ele falou, e quando for levantado da terra, a todos. Então, todos ele ia atrair para ele, a todos vou atrair para mim. Por quê? Tem que atrair para esse caminho, porque é esse caminho que leva ao Pai. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele tinha que atrair a visão de todo, a percepção de todo para esse caminho. Por isso que Deus fez isso, permitiu isso, para atrair a todos vocês que estavam tudo desviados, né? Estavam todos desviados, pessoal. Precisava Deus fazer um caminho aqui, ó. É nesse caminho que você tem que ir. No caminho do meio, que é o caminho de Cristo. Quem que tem que ir? A sua consciência. Então, ele vai atrair todas as consciências para esse caminho. Por isso que Cristo fala, a toda atrairei. Aí ele falou lá, dizendo no 33, e dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Então, né, pessoal, você sabe como ele morreu, né?
Tem até filmes aí, né? Passa aí tudo. Você sabe. Mas ele fez aquilo para... Deus permitiu que fizesse para atrair todos. Então, foi a demonstração do amor, da vibração de Deus. Então, ele vibrou para o quê? Atrair. É por isso que ele está atraindo até hoje as pessoas. O nome de Cristo atrai as pessoas. Entende, pessoal? Até o quê? Deus está vibrando no amor, né? Está numa sintonia. Então, se você está nessa sintonia, você é dessa sintonia, você vai ouvir a voz do pastor que está guiando a ovelha nesse caminho. Quem é o pastor que está guiando essas consciências no caminho? Quem é o pastor, pessoal? É o pastor da sua igreja? Quem é esse pastor? Coloca aí ó, nos comentários aí, quem é o pastor que está guiando a sua consciência nesse caminho espiritual? Quem é o pastor? Qual é a voz que você tem que ouvir? Senão você não é ovelha. Se você não ouve a voz, não está no caminho sendo pastoreado por esse pastor, né? Espero que alguém diga quem é o pastor aí nos comentários. Eu não vou dizer quem é esse pastor, não, porque no instante ele vai dizer, é o pastor da minha igreja. Entende, pessoal? Então eu vou deixar aí para alguém responder quem é esse pastor que está guiando as consciências, né? As ovelhas nesse caminho espiritual. Quem é? Coloca aí no comentário. Aí o que é que a Bíblia fala mais aqui? Colossenses 3, versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, pessoal, para que ele está falando aqui? Como assim? A gente não tem um corpo aqui, como é que a gente não vai pensar nas coisas terrenas? Mas ele está dando esse conselho para quem? Você entende, pessoal? Você tem que fazer essas perguntas. Eu estou fazendo aqui essa pergunta, foi o que eu já fiz a espiritualidade. Entende? Então, estou colocando aqui para você pensar também, ter a sua reflexão. Para quem que ele está falando para que coloque o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas? Para quem que ele está falando? Ele está falando para a sua consciência, que está dirigindo o pensamento, o sentimento está dirigindo esse corpo aqui nessa realidade, que é conhecida como terrena. Então, mas ele disse, você tem que estar aqui como peregrino. Não se apegue. A sua consciência tem que estar com o pensamento lá no alto, nas coisas do alto. Quais as coisas do alto? São as virtudes que tem das coisas do alto. Qual é? O amor, a bondade, a alegria. Então, você tem que estar buscando isso, pensando nisso. Por quê? Se você está com esse pensamento, você está na faixa de amparo. Então, os mentores, os anjos, eles vão estar em comunicação com você. Dá para entender, pessoal? Deu para entender ou não? Entende? Então, se você fica pensando em coisas da terra, em coisas daqui. E agora, pessoal, por isso que eu sou contra esses pensamentos de levar as pessoas a buscar a riqueza. Venha, venha para você, venha, faz as campanhas, venha, para as pessoas ficando pensando nas coisas terrenas daqui. Está contra o pensamento. Está contra ou não está contra a espiritualidade, essas pessoas? Mas estão aí e vocês aceitam isso. Mas vocês aceitam isso porque vocês acham isso normal. Mas está contra a espiritualidade. Olha o que a Bíblia está falando para a nossa consciência. Não pense, você é um peregrino na terra, não pense, pense nas coisas do alto. Não fique pensando nessas coisas terrenas.
Mas o que é que os líderes, pastor, estão fazendo você ir buscar coisa terrena? Vê se não está fora da espiritualidade, pessoal, esse pensamento. Não está fora? Está fora. Mas as pessoas não falam. O outro, para ter vantagem também, entra na mesma coisa e faz a mesma coisa. Tem espiritualistas que estão fazendo a mesma coisa. Sai os pastores de lá e a pessoa vai para o segmento da espiritualista, eles também estão fazendo a mesma coisa. Qual é a diferença? Então, se você não repara o que a Bíblia está falando, a espiritualidade está dando a direção, você cai na mesma cilada. Só saiu de um lugar, só saiu de um lugar para o outro. Entende, pessoal? Eu não entendo isso. As pessoas não enxergam porque estão dormindo. Quem que está dormindo? A consciência dela. É preciso o quê? Despertar. E quem que está dormindo, você faz o quê? Desperta, né? Acorda, bate nele, joga um balde d'água, acorda. Não vai ser um acordar fácil assim, entende? Porque tem gente que está dormindo profundamente, pessoal. Você vai ver aquela pessoa que tem aquele sono pesado, você bate, joga água e a pessoa não acorda? É a mesma coisa espiritualmente, as pessoas estão dormindo assim. Entende? É por isso que está escrito aqui, mas ela não entende. E ela aceita esses camaradas fazer com que ela pense nas coisas terrenas. E aí tudo porque também está com pensamento terreno, quer coisas terrenas, né? Vai atrás. Você é atraído o quê? Pela vibração e sintonia. Então você é atraído por esses pregadores, essas pessoas, porque você está vibrando nessa sintonia. Tá certo agora? Agora você entendeu por que essas pessoas estão indo aí atrás do vento, aí atrás dessas pessoas? Você entende porque elas estão na mesma vibração. Entende? A pessoa que está na vibração que eu estou, ela vai vir ver meus vídeos. Quando uma pessoa está nessa vibração aí que os pastores estão, ela não vai vir ver meu vídeo. Ela pode vir ver aqui e aí tirar logo, não é isso que eu quero. Ela cai logo fora. Porque não está na sintonia, não está vibrando em outra coisa, está pensando em dinheiro, igual o pastor está pensando em outra riqueza, em se dar bem, aí está pensando em até tirar dos outros e tudo para poder se dar bem. É assim que essas pessoas estão. E querem ir para o céu, viu, pessoal? Cuidado, irmão. Já pensou se Deus deixa então uma pessoa dessa lá no céu lá? O que é que vai acontecer? Deus deixa então a consciência dele. Já pensou? O que é que vai acontecer, pessoal? Cuidado, hein? Mas por enquanto que a gente está aqui, existe todo esse tipo de consciência que estão pensando todo esse tipo de bagaceira. Certo? Precisamos estar atentos. Precisamos vigiar nossos pensamentos. Então, o trabalho é na gente, pessoal. Trabalha a gente, porque quando você trabalhar você vai atrair coisas boas, pessoas boas, vai atrair espírito bom, né? Vai atrair espírito bom e coisas boas. Não é como eu vi dizendo, coloca aqui um cristal, coloque um incenso, faça isso, coloque, os pastores, leve essa rosa que vai atrair coisa, que não é nada disso. É o seu pensamento e sua vibração. É que vai atrair as coisas boas. Tá certo, pessoal? Aqui eu tenho que falar a verdade na lata. Não pode existir engano aqui, né? Porque eu estou cuidando da minha consciência. Se eu estiver falando engano aqui, eu estou desviado da verdade. Tá certo? Graças a Deus, mais um dia aqui. Tinha outros versículos aqui, mas não posso falar porque o tempo, né? O tempo sai correndo. Você já viu o tempo correndo? É aqui, o tempo corre aqui. Aí, o relógio.
Entende? Então, graças a Deus, pessoal, agradecer você. Até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Tchau!